Desejo cumprimentar o Camp Brasil com a paz do Senhor. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. O quinto dos livros dos profetas menores, apenas 48 versículos, 4 capítulos, mas uma mensagem atualíssima para vocacionados que desejam permanecer no centro da vontade de Deus. Tem um adolescente que deseja permanecer no centro da vontade de Deus nessa tarde? Não, eu sei que você pode dar um glória melhor. Tem adolescente que deseja permanecer no centro da vontade de Deus. Diga glória. Amém. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Faremos a leitura até o versículo de número 4. O texto sagrado diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia ou maldade subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para distante da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento. E fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Você pode se assentar. Eu quero expressar a minha gratidão a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar neste respeitadíssimo púlpito. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor e doutor Elias Cardoso, que nos permite estar aqui nesta tarde. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor e coordenador do Camp Brasil, o pastor André Bueno, bem como a sua esposa, a missionária Midian Bueno, que eu tenho alegria de chamá-los de meus pais. Sou grato a Deus por tudo que eles têm feito pela minha vida e pela minha casa. Também quero agradecer a Deus pelos membros da diretoria que estão aqui nessa tarde, na pessoa do pastor Flávio Pena. É uma alegria mais uma vez estar junto com este servo de Deus. Estou acompanhado da minha esposa, eu tenho certeza que o glória dela já está garantido. Então, eu estou em paz. Também estou alegre, porque tenho a alegria de acompanhar o meu pastor presidente, e nessa tarde ele vem para interceder por mim. Eu trouxe reforço na intercessão. Ter a bênção e a companhia do meu pastor presidente e da sua esposa é sempre uma honra. Nós já falamos, então repetimos. O livro do profeta Jonas compõe o que nós chamamos da narrativa dos profetas menores. É o quinto dos profetas menores. É claro que a expressão menores não implica minorizar a relevância deste livro. Na verdade,
essa expressão é dada ao tamanho do livro. Só tem 48 versículos e 4 capítulos. Mas dentro deste livro, de apenas 48 versículos, nós temos uma mensagem poderosa acerca dos atributos de Deus. Por exemplo, para aqueles que gostam de fazer o exercício sistemático de leitura, dentro do livro do profeta Jonas, você vai encontrar palavras como soberania de Deus, vontade de Deus, amor de Deus, misericórdia de Deus, graça de Deus. E dentro desse livro, aparentemente pequeno, mas poderoso, nós encontramos um profeta em fuga. É a primeira vez historicamente que nós estamos narrando e apresentando um profeta que decidiu virar as costas para Deus. A história de Jonas é a história de um vocacionado que por um instante, dentro da sua loucura humana, ele decidiu dizer não a uma direção de Deus. Mas há algo muito interessante que nós precisamos, nesses momentos iniciais, ouvir para que Deus ministre ao nosso coração. A fonte do livro de Jonas é o próprio Deus. O selo original do livro do profeta Jonas é o próprio Deus. O versículo 1 inicia dizendo: e veio a Jonas a palavra do Senhor dizendo. Ou seja, Jonas é alguém que conhece e também ao mesmo tempo ele é sensível à voz de Deus. Ele consegue, diante dos turbilhões e dos tantos confrontos da alma, ele consegue distinguir isso que para muitos é quase que impossível, a voz sonora de Deus. Mas ao mesmo tempo que Jonas é sensível à voz, ele é completamente insensível à direção. É aqui que está o problema, porque nós lutamos uma vida inteira para ouvir a voz de Deus, e Jonas é tão habitual com isso, que ele consegue, diante de tantos problemas e de tantos barulhos, ser sensível à voz de Deus, mas ao mesmo tempo, quando ele ouve a voz de Deus, ele decide não avançar, ele decide regredir. Ele não decide ir, mas ele decide esconder. Ele não decide estar diante do centro do propósito de Deus, mas ele decide virar as costas para as direções de Deus. E é sobre isso que Deus impulsionou o meu coração para pensarmos nessa tarde, porque nós estamos diante de uma proposta onde o tema é vocacionados. Mas ao mesmo tempo que você já ouviu tantas coisas que estremeceram a sua alma, é claro que existem pessoas que, como Jonas, se encontram em rota de fuga. Pessoas que estão decididamente, não em avançar, mas como Jonas, quem sabe, esconder-se. Porque conhecem e compreendem o tamanho da missão que Deus estabeleceu. O problema está na missão que Deus delegou a Jonas. A missão que Deus delegou a Jonas é que ele deveria ir a Nínive, apresentada pelo profeta Naum como uma das cidades mais sanguinárias do mundo antigo. Como não se bastasse, a tradição e a história dizia que quando Nínive vencia os seus oponentes, eles tinham os seus oponentes em mãos, eles cortavam primeiramente os seus dedos, depois cortavam os seus pulsos. Quando Jonas ouve a voz de Deus, e ouve Deus dizendo a ele: você vai para dentro de Nínive, é a mesma coisa de Jonas entender o que Deus estava dizendo naquele momento, mais ou menos assim:
Você vai sair de dentro de Jerusalém e vai gritar dentro do Hamas. A cena é mais ou menos essa. Então Jonas faz uma leitura da cena. E quando ele ouve o que Deus está dizendo, ele sabia: se eu profetizar o que Deus está mandando, se eu anunciar a malícia de Nínive, e eles por um instante se converterem, Deus não vai derramar justiça, Deus vai revelar misericórdia. Jonas não quer misericórdia. Jonas é um patriota, nacionalista, e no seu ponto de vista, Deus é uma propriedade dos judeus. Deus é uma propriedade denominacionalista. Então Jonas pensava: se eu fugir, certamente Nínive vai explodir, certamente Nínive vai se acabar. E eu, por um instante, estou sendo para Nínive uma resposta positiva. Quer saber? Eu prefiro virar as costas para Nínive. Eu prefiro entrar dentro de um navio e ir a pelo menos 3.000 quilômetros de distância de Nínive, porque eu quero que Nínive se acabe. Mas o que Jonas não sabia é que na rota de fuga de um vocacionado, ele não se depara com um iceberg, ele se depara com o próprio Deus, o encurralando e o colocando na direção do propósito e da vocação que Deus estabeleceu. É sobre isso que eu quero pensar nessa tarde. Eu quero dizer para você que Deus está decidido, agora eu quero ver o campo da glória, a quebrar a sua resistência. Deus está decidido a esmagar completamente a sua soberba. Deus está decidido a reduzir a sua vaidade. Deus está decidido a reposicioná-lo ao centro de sua vontade e colocá-lo não em conformidade com as suas próprias implicações, mas Deus deseja colocá-lo de joelho, rendido ao santo propósito que Ele tem para a sua vida. Bendito é o nome de Jesus. Dentro do livro de Jonas, todo mundo obedece a Deus, menos Jonas. O mar obedece, o peixe obedece, os marinheiros obedecem. Mas Jonas decidiu virar as costas para Deus. Todas as vezes que nós imaginamos a tela de Jonas pintada dentro de nós, o personagem principal do livro de Jonas é o peixe. Só que o peixe vai ser citado apenas 2 vezes. Nem Jonas é o personagem principal. Não é o mar, não é o barco. O personagem principal não é a boboreira. O personagem principal é o próprio Deus, que está por trás de toda a cena, dizendo para Jonas: volta para o centro da minha vontade. Porque enquanto você estiver lutando contra o meu propósito, enquanto você estiver decidido a regressar e abandonar aquilo que eu estabeleci para você, você só vai se ferir, você só vai viver a vida inconsciente, você só vai viver na beira da indiferença. Mas quando você decidir se render, quando você decidir se entregar e dizer: está nas suas mãos o centro da minha vida, Deus te colocará em rota de milagre, em rota de poder, em rota de propósito. Bendito é o nome de Jesus. Quem é que pode adorar a Deus nessa tarde? É muito fácil identificar Jonas. É muito fácil identificar Jonas.
Jonas é um tipo de crente, é um tipo de adolescente, que a vida toda Deus está por trás dele dizendo, vá. E ele está dizendo, eu vou ficar. Quando nós olhamos para a história e para a narrativa bíblica, Deus nem chama Isaías e ele diz, eis-me aqui. Agora Jonas ouve a voz e ele decide, eu não quero ficar aqui. Existem algumas particularidades, e como nós temos tempo, eu não quero te cansar, mas nós precisamos pensar. Antes mesmo de Jonas dar fuga, linha na pipa, ele vai fazer tudo isso consciente de que a voz de Deus veio até ele. Antes da fuga, Deus falou com Jonas. Antes de Jonas virar as costas para Deus, Deus falou com ele. Deus é o maior interessado no livro de Jonas. Deus é aquele que toma a iniciativa de estar por trás de Jonas, dizendo, Jonas, o centro da minha vontade é o lugar mais seguro para você. Mas existem pessoas que são conscientes, existem pessoas que o que eles mais querem é ouvir a voz, e você pode ter certeza, todo fujão, todo Jonas, ele está em rota de fuga, mas de uma coisa é certa, ele já ouviu Deus dizendo para ele, não vá, não faça, não tome essas escolhas, mas Deus nessa tarde, ele está dizendo para você, a mesma coisa que ele disse para Jonas, eu não desisto de amá-lo, eu não desisto de amá-lo. Deus está encurralando alguém nessa tarde, porque enquanto você já ouviu Deus dizer vá, enquanto você já ouviu Deus dizer a alguém faça, você está decidido a abandonar, você está decidido a virar as costas, mas Deus está dizendo nessa tarde, eu não abri mão da sua vida, eu não abri mão de você. Eu não estou pregando para todo mundo nessa tarde, mas eu estou pregando para gente que pensou em abrir mão. Eu vim pregar para gente que está pensando em abandonar. Deus está dizendo, vocacionado, você não tem como voltar atrás. Avante, 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 avante. Deus está decidido a quebrar as resistências de Jonas. Mas eu acho interessante que Deus dá tempo para Jonas fazer tudo que ele pensa que pode fazer. Ele sai de casa, ele sai de Gat-Hefer, ele desce até as proximidades do porto, e parece que as coisas estão dando super certo dentro dos seus planejamentos. Quando ele chega em Jope, tem um navio que está saindo em direção a Tarsis. O desejo do coração de Jonas. Ele olha no bolso, ele tem o valor necessário para pagar a passagem. Parece que as coisas estão funcionando, mas nem sempre aquilo que está funcionando é o selo da aprovação de Deus. Eu acho interessante que Deus vai dando corda. Eu acho interessante que Deus vai trabalhando. Eu acho interessante que Deus vai deixando a cena ser escrita, desenhada. Mas Ele está por trás de toda a cena dizendo, daqui a pouco eu vou entrar em ação. Daqui a pouco eu vou colocar a minha mão. Porque Deus é especialista em usar as aparentes circunstâncias favoráveis como cenário para que Ele mesmo mostre o que é favorável no céu e não nas nossas decisões. Tem gente que tudo para ele está dando certo, todo mundo já aprovou o que ele está fazendo, mas ele não consultou a Deus ainda. Eu acho interessante que Jonas para fugir não orou. Eu acho interessante que para decidir ir para Tarsis não orou. Eu acho interessante que para comprar passagem não orou. Ele tinha dinheiro, teve que financiar, mas Deus está dizendo, você pode até financiar suas quedas, você pode até financiar sua fuga, mas você não vai chegar aonde você pensa que vai chegar, porque o centro da minha vontade é o lugar que você deve permanecer.
Quem sabe teve alguém que veio nessa tarde decidido a entrar num navio e ir para Tarsis. Quem sabe tem alguém que ouviu tanta coisa sendo ministrada até aqui, e ele pensou, já tem muita gente para ser vocacionada, mas eu estou temendo a dimensão do propósito e da missão. Na verdade, Jonas está completamente em conflito com a missão que Deus estabeleceu para ele, mas Deus está dizendo para Jonas nas entrelinhas: quem te alistou fui eu, quem te chamou fui eu não estou perguntando o tamanho dos ninivitas, eu não estou perguntando se eles são sanguinários ou não. O que eu quero, Jonas, é que você fale aquilo que eu te mandei, porque enquanto você não falar o que eu te mandei, você só vai se ferir, você só vai se machucar. Mas Deus nessa tarde, Ele está dizendo para alguém: entre você se desmazelar, entre você se ferir, prefira se render, prefira se entregar, prefira estar no centro da minha vontade. A Bíblia diz que ninguém conheceu a mente de Deus. Então Jonas está pensando que existe algum lugar na mente de Deus que ele não seja capaz de lembrar das direções de Jonas. Existem pessoas tão insensíveis que elas não estão em rota de fuga porque nunca ouviram nada, mas como Jonas, já ouviram muita coisa, mas o que ouviu ainda não foi capaz, não em Deus, nele mesmo, de o estremecer. É como se ele esperasse sempre uma coisa a mais. Irmão, você já ouviu tanta coisa desde quinta-feira? Você já foi tão confrontado por Deus dentro desse evento, dentro desse congresso? E tem gente ainda que está dizendo a si mesmo: ainda não foi suficiente. Quer saber? Desceu de Gatiáfer, chegou no porto, em Jope, comprou uma passagem de partida até Tarsis, desceu ao navio, do navio desce ao porão, do porão ele vai descer nas regiões mais abissais da história, nas profundezas do mar. Nas profundezas do mar ele vai descer dentro do ventre do peixe. Mas o ventre do peixe, que aparentemente era o túmulo de Jonas, será a sala de oração, dentro do centro da vontade de Deus, para que Jonas seja reposicionado e restaurado no seu propósito e na sua vocação. Deus criou um ambiente que Jonas ainda estava evitando. Deus criou um ambiente para que Jonas se dobrasse. Deus criou um ambiente para que Jonas fizesse o que não tinha feito ainda. Deus criou um lugar para Jonas orar, porque se Jonas não orou para fugir, se Jonas não orou para comprar passagem, para voltar para o centro da vontade de Deus, não dá para voltar do mesmo jeito. Então precisa orar, precisa confessar, precisa se arrepender. Então Deus vai criar um ambiente, vai dizer para Jonas: volte ao centro da minha vontade. Oh, glória ao nome de Jesus. Há uma graça de Deus aqui nessa tarde. E a minha oração é que Deus encontre fugitivos nessa tarde. A minha oração é que Deus encontre gente que esteja em rota de fuga. A minha oração é que nessa tarde, assim como Deus se deparou com Jonas, que Deus o encontre dentro do centro da sua vontade e o coloque diante dos seus pés, e que você se renda e diga de uma vez por todas: a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Oh, glória ao nome de Jesus. Jonas se levanta, mas não levanta para cumprir a direção de Deus.
Jonas até tem disposição, mas ele tem disposição para levantar em rota de fuga. Isso é muito interessante, porque tem gente que ele não tem disposição para fazer o que Deus manda, mas ele tem disposição para fazer aquilo que é contrário ao plano de Deus. Ao invés de viver concentrado na grandeza de Deus, ele vive completamente concentrado nas suas próprias motivações. E Deus é especialista em encontrar gente dessa forma, e Deus encontra decidido a quebrá-lo, Deus encontra decidido a colocá-lo no chão, porque diante de Deus, o homem não pode permanecer cheio de si. Diante de Deus, é necessário tirar a sandália dos pés. Diante de Deus, é necessário se esvaziar de tudo que tem do Egito, e dizer para Deus: preencha minha alma, preencha minha alma. Há uma presença de Deus entre nós. Jonas levanta, mas levanta para fugir. Jonas desce até o porto, mas ele desce para fugir. Jonas consegue, dentro de todo esse cenário, encontrar um aparente conforto. Dentro do navio, nas regiões mais baixas do navio, o texto diz que Jonas consegue dormir. Só que Deus é especialista em estremecer os falsos confortos da nossa vida. Eu sei que existem pessoas nessa tarde que elas até encontram-se em situações aparentemente confortáveis. Parece que as coisas estão dando tão certas, parece que os resultados são os melhores possíveis, mas Deus está dizendo para alguém: eu não conjugo o verbo de desistência. Oh glória! Nessa tarde Deus está repreendendo completamente todo o sentimento de fuga. Nessa tarde Deus está repreendendo todo o sentimento de distração. Distração é um demônio. Distração é um demônio, porque ela quer te fazer estar distante do propósito. Então Deus está dizendo: cai por terra distração, cai por terra vaidade, se renda, se renda. Jonas, as coisas estão funcionando aparentemente bem. Dorme. Dorme enquanto Deus está te dando tempo. Mas se Jonas, que é o profeta, não obedece, Deus vai conversar com o mar. E Deus vai dizer para o mar e para o vento: tempestade. Algumas vezes a providência de Deus é pão. Algumas vezes a providência de Deus é peixe. Mas algumas vezes a providência de Deus é a tempestade. Você viu que até o glória a Deus some nessas horas? Porque Deus está dizendo: se for preciso, se for necessário, para te colocar no centro da minha vontade, eu vou fazer o vento balançar, eu vou fazer a tempestade vivenciar a sua mais alta intensidade, porque o meu propósito não é perdê-lo, o meu propósito é transformá-lo, o meu propósito não é matá-lo, o meu propósito é deixá-lo de pé, é deixá-lo de pé. Oh glória! Nós precisamos pensar que no navio aparentemente confortável, em cima da imensidão das águas, Jonas está aparentemente confortável, mas é no mar, o lugar aparentemente tempestuoso e assustador, que Jonas estará no colo da vontade de Deus. Então, se no mar ele é tratado
no barco aparentemente, que é o lugar do aparente conforto, ele está em rota de fuga. Então Deus vai completamente bagunçar a cena, porque Deus prefere ele no mar, sendo tratado, do que dentro do barco, em rota de fuga. Sabe o que Deus está dizendo para você? Enquanto você não se render, enquanto você não se entregar e dizer, eis-me aqui, Deus está dizendo, eu não canso de criar tempestade. Sumiu até o glória. Eu não canso de dizer ao vento, eu não canso de dizer às ondas, se levante. Mas sabe o que Deus está dizendo? O meu propósito não é matá-lo. O meu propósito é fazer os seus olhos olhar para mim e reconhecer a minha grandeza. Porque Jonas, ele está caminhando como um fujão. E como que fujão caminha? Ele caminha olhando para baixo. Mas Deus está dizendo, olha para mim. Olha para mim. Olha para esse adolescente que está do seu lado. Olha para esse adolescente, você vai pregar para ele agora. Você vai dizer para ele, para de se machucar, para de se ferir, para de virar as costas para Deus. Isso aí só está retardando o propósito. Isso aí só está atrapalhando a chamada. Deus está dizendo para você, se renda, se renda, se renda. Ali tem gente se rendendo. Lá em cima na galeria já tem gente se rendendo. Aqui no altar tem gente se rendendo. Você sabia que nessa tarde tem Jonas aqui? Mas ele está dizendo, vem para o tratamento, vem para o tratamento, vem para o tratamento. Oh glória, isso é extraordinário. Deus está criando no meio daquela imensidão tempestuosa um ambiente onde Jonas vai ser completamente tratado. Aí eu preciso dizer isso somente para corajosos. Se prepara que você vai entrar dentro da sala de tratamento de Deus. E na sala de tratamento, você não entra do jeito que você quer. Jonas tem que dizer lá para os marinheiros, que são mais obedientes do que ele, e consegue compreender que alguma coisa está acontecendo. Jonas, que é o profeta, está dormindo e está de costas viradas para Deus. Mas enquanto isso, os marinheiros estão um para o outro dizendo, vamos clamar para que Deus cesse o vento, enquanto Jonas está dormindo. Mas sabe o que vai acontecer? Deus vai entrar dentro do conforto de Jonas e vai dizer para ele, o culpado disso é você. Se joga no mar, se joga no mar, porque no mar eu vou te tratar, no mar eu vou te tratar. É no mar que eu vou começar a configurar as minhas digitais em você. Mas Carlinhos é um profeta. Mas tem profeta que se desvia também, irmão. Pastor Fernando Sartini é um profeta que ouve a voz de Deus. Mas tem profeta que, ouvindo a voz de Deus, ainda decide virar as costas. Mas é alguém habitual no cenário do culto, é alguém habitual no cenário da revelação. E até esses que usa camiseta de ano em ano, dentro do guarda-roupa dele já tem uma coleção de camiseta. Até esses aí, irmão, consegue virar as costas para Deus.
É gente que está completamente habituada com esse cenário espiritual, dessa espiritualidade divorciada da prática. É gente que vive uma espiritualidade de evento, é gente que vive uma espiritualidade momentânea. Aí Deus está dizendo: ô Jonas, se você não entendeu por bem, você vai entender dentro da sala de tratamento. Eu vou te pegar no barco e você vai tipo nas águas, mas hoje você se rende. Porque enquanto você não se render, você não vai chegar na estatura que eu desejo. É interessante que Jonas, lá em cima do barco, ele vai dialogar com os marinheiros que interpretaram o que ele não queria interpretar. Tem uma tempestade acontecendo e Deus está muito bravo. Dentro desse navio deve ter algum culpado. Então Jonas não consegue se esconder mais. Ele diz: a culpa dessa tempestade não é que a embarcação está pesada demais. A culpa dessa tempestade é porque dentro desse navio tem um fugitivo. E ele não está fugindo de pessoas, ele está fugindo do próprio Deus. Aí Jonas olha para eles e diz assim: me lança no mar, eu sou o culpado dessa tempestade. Deus só inicia culto onde primeiramente haja confissões. Porque se esconder atrás de uma espiritualidade completamente falsificada e mascarada é muito fácil. Mas enquanto você não confessar quem é você, lá fora o vento está assoprando. Lá fora as ondas estão se levantando e tem água já entrando dentro do barco. O problema é que enquanto você não confessa, quem não tem nada a ver vai começar a sentir a força do vento também. É por isso que eu estou dizendo: vocacionado, se renda. Porque enquanto você não se render, muita coisa vai começar a acontecer até com quem não precisa. Ele vai tirar a mão, ele vai encolher o braço. Lá na sua casa as coisas não estão dando certo. Não é porque alguém não pagou o que tinha que pagar, é porque você não se rendeu. Mas se rende hoje, que ele está abrindo a janela do céu e dizendo: por causa de você, por causa da sua confissão, eu estou derramando graça, eu estou derramando misericórdia. Recebe. Já tem alguém que está começando a entender o que Deus quer ministrar. Eu sou o culpado. Irmão, quando pede para você levantar a mão e dar glória, olhar para o lado e mostrar a língua, você faz, né? Mas será que você tinha coragem nessa tarde de Deus perguntar aqui: quem é culpado da tempestade? Porque uma coisa é dizer: Jonas, eu vou pegar a Bíblia e vou jogar na sua cabeça, acorda. Mas o problema de jogar a Bíblia na cabeça de Jonas é que ele pode bater na sua. Porque tem gente que ouviu a voz, ele até é sensível ao campo, ele até é sensível às direções do ministério, mas ele é completamente insensível ao que Deus disse a ele. Deus já disse para você sair daquele grupo de amizade. Deus já disse para você cancelar aquele relacionamento. Deus já disse para você que aquele relacionamento é vento, é tempestade. Deus já disse para você que essa espiritualidade falsificada e divorciada da prática, ela vai te levar a um suicídio espiritual. Mas Deus está dizendo: se renda, se renda, se renda.
Eu estou vendo adolescente em lágrimas aqui. Eu estou vendo adolescentes que já estão degustando a mensagem. Deus não quer te envergonhar, Deus quer te tratar, Deus não quer te matar, Deus quer te ver se rendendo, se rendendo. Eu sou muito consciente daquilo que eu estou pregando. Eu sou muito consciente daquilo que Deus está aplicando. O que Deus está dizendo nessa tarde é que não dá para conjugar o verbo da desistência em relação ao propósito de Deus. Levanta sua mão, porque nessa tarde, todo sentimento de desistência, eu queria pedir para os líderes e para os obreiros levantar as duas mãos, enquanto os adolescentes estão com uma mão apenas, porque nessa tarde, enquanto nós levantamos as mãos em oração, o Espírito Santo de Deus, Ele está tocando mão de adolescente em rota de desistência, e Ele está dizendo: volta para casa, volta para casa, volta para casa. Sinta a presença, sinta a presença, sinta a graça. Era 2h da manhã. Eu e a minha esposa estávamos banhados em lágrimas, dizendo ao céu: manda a palavra, manda a palavra. Aí Deus me visitou e disse: o ventre do peixe não é a cova de Jonas, o ventre do peixe é o centro da minha vontade, é o centro da minha vontade. Recebe a graça, recebe a graça, recebe a graça, recebe a graça. Jonas, o nosso culto começou porque eu não estava interessado em feri-lo, eu estava interessado nas suas confissões. E você já sabe como que começa culto: eu sou o culpado, me lança no mar. Jonas está descendo as águas. Mais uma vez Deus vai mostrar para Jonas, Deus está pregando nos erros de Jonas. Deus já pregou para o mar tempestade e o mar obedeceu. Agora Deus vai pregar para Jonas que se ele não quer fazer, até peixe faz. Peixe, Jonas é seu. Aí eu caminho para encerrar. Jonas está dentro do peixe. A Bíblia vai dizer, no capítulo de número 2, quando Jonas ora, um detalhe do versículo 7 me chamou muita atenção. Quando eu quase desfalecia, quando a minha alma quase desfalecia, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas identificou que o cenário do peixe naquele momento, que aparentemente, inicialmente na sua oração completamente confrontado, ele comparou aquele cenário ao ventre do inferno. Mas de repente Jonas entendeu uma coisa: eu estou vivo ainda, eu não morri. Então se eu não morri, pastor Flávio Pena, eu vou fazer o que eu não fiz até agora. A Bíblia diz que ele está dentro do peixe. Aí a minha mente de pentecostal assembleano
ela imagina que a única posição que restou para Jonas dentro daquele lugar foi estar de joelho. E agora ele já não está olhando mais para as profundezas, porque ele já está na região mais baixa. Mas dentro do ventre do peixe, ele disse: eu olhei para o céu, eu senti saudade do templo, eu senti saudade da presença. Me leva de volta, me leva de volta, me leva. Recebe graça, você não vai abandonar, você não vai desistir. Volta para casa, volta para casa. Me permita, meus pais, sem ferir a exegese bíblica, sem ferir a interpretação, mas agora ele inicia comparando, pastor Fernando, aquele ambiente ao ventre do inferno. Mas depois que ele orou, ele disse: aqui é comparado à sala das minhas maiores orações. Porque é o que ele vai dizer: quando eu orei, Deus ouviu a minha oração. Sabe o que isso significa? Eu posso estar dentro do ventre do peixe, eu posso estar no lugar mais distante, mas se a minha alma dizer de uma vez por todas: me leva de volta, me leva de volta, Deus estremece o ambiente. Ele está estremecendo esse ambiente nessa tarde. Seja cheio da presença do Deus que ouve orações. Segura. Enquanto Jonas não orou, Nínive continuou sanguinária. Mas depois que Jonas orou, ali alguém já entendeu. Eu estou vendo uma mão que entendeu lá atrás. Depois que Jonas orou, é a mesma coisa do céu dizer: tem um avivamento vindo para Nínive, porque tem Jonas se colocando de joelho. Desceu de Gati-Afer para Jope, de Jope para o navio, do navio para o porão, do porão para as profundezas do oceano. Mas orou. Quando orou, Deus mais uma vez vai falar com o seu servo. Não é Jonas não, é o peixe. O peixe, devolve Jonas, mas não devolve ele no desejo do coração dele. Devolve ele no centro da minha. Coloca ele no centro da minha vontade. Prega Deus na minha boca agora. Deus está te colocando no meio de cenários que aparentemente você sente medo, temores, ansiedade, mas Deus está dizendo: é nesse ambiente que, se você orar, você vai viver o centro da minha vontade. Receba! Diga para esse companheiro, diga para ele, coloca a mão no ombro dele com carinho. Eu não vou pedir para você incomodar ele até fazer barulho não, nada disso. Diga para ele: não orou para fugir,
mas precisou orar para voltar ao centro da vontade de Deus. Ah, meu Deus. Em momento algum, Deus disse a Jonas: levanta para ir para Nínive e paga a sua passagem. Ir para Nínive é ser conduzido pela direção de Deus e pelos recursos de Deus. Ir para Tarsis é pagar para ver, é assumir o risco, é arcar com as consequências. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Não paga para ver. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sai disso enquanto é tempo. Se renda enquanto é tempo. Porque se você não se render, eu já dei ordem para a tempestade, eu já dei ordem para o vento. Hoje não é dia de ir para Tarsis, é dia de regressar e entender o propósito que Deus quer cumprir dentro de Nínive. Irmão, quando Jonas está no peixe, Deus não mudou a mensagem, mas dentro do peixe Deus mudou Jonas. Enquanto Jonas não orou, nada em Nínive mudou. Mas depois que Jonas orou, mudou Jonas e mudou a cidade. Sabe o que Deus está dizendo? Se você orar, eu posso mudar a história de São Paulo, eu posso mudar a história do Brasil. Ora nessa tarde, porque enquanto você está orando, Deus está dizendo: peixe, solta ele, solta ela. A Bíblia diz que o peixe vomitou. Gente, Nutelinha fica com nojo dessas coisas, mas Deus vomitou através do peixe o Jonas naquele instante, que estava completamente indigesto a decisão que Deus havia estabelecido. Então Deus está dizendo para Jonas: agora a cena vai mudar, mas a mensagem não. Vai até Nínive, prega contra ela, diga que a malícia dela subiu às minhas narinas. Jonas, com 5 palavras, Nínive será subvertida e destruída. Ele entrou dentro da cidade, começou a pregar. A Bíblia diz que até o rei tirou a sua coroa, ele se dobrou e reconheceu o Deus do céu. Deus vai mudar você, Deus vai mudar você. E depois que Deus mudar você, Ele vai mudar uma cidade inteira. Eu tenho 4 minutos. Eu quero te pedir, com a permissão do vosso pastor, se coloque em pé em nome de Jesus. E vai ser muito rápido. Eu não vou, irmão, ficar aqui conjugando com a sua desistência, porque Deus já repreendeu ela. É muito rápido. Eu quero orar para você que, como Jonas, precisa confessar a culpa das próprias tempestades. Eu quero orar por você que está em rota de fuga. Eu quero orar para você que por um instante disse não ao vocacionados, mas Deus te encurralou nessa tarde e te colocou dentro desse cenário que é o templo da glória de Deus. E dentro do templo você ouviu a voz de Deus através desse pregador, da voz rouca e cansada, mas Deus está dizendo: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua história nessa tarde.
Eu quero que você tenha coragem de levantar as mãos no seu lugar mesmo. Se você tem coragem de dizer aos céus: eu sou um Jonas, eu estou em rota de fuga, mas eu quero voltar para o centro da sua vontade. Só quem deseja voltar para o centro da vontade de Deus, eu sei que não dá para chegar aqui na frente, mas dá um passo no lugar que você está mesmo, porque nessa tarde Deus quer renovar a aliança contigo, Deus quer renovar a tua história, Deus quer batizar você. Eu já estou vendo adolescentes se colocando em posição de confissão. Enquanto você confessa, Deus está dizendo: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua história. Recebe graça nessa tarde. Quem está diante de você é um sobrevivente. No ano de 1999, os médicos disseram para o meu pai e para minha mãe: o Emael, ele tem uma doença degenerativa muscular. Toda a sua musculatura é comprometida. E por causa da sua musculatura comprometida, as cordas vocais são sufocadas. Se sobreviver, não vai andar e não vai falar nunca mais. Por mais de 5 anos, eu fui conduzido pelos meus pais. Eu andei de cadeira de rodas. Foi mais de 5 anos para voltar a falar. Eu sei que eu não tenho uma voz tão elegante quanto a do pastor André, mas essa voz aqui já é um milagre. E é com essa voz aqui que eu sei que eu não podia fazer isso, mas eu vou fazer porque Deus está me incomodando. Você que deseja voltar para o centro da vontade de Deus, está em rota de fuga, sai do seu lugar sem perca de tempo e vem à frente agora, porque Deus quer renovar as suas forças. Deus quer renovar as suas forças. Eu estou vendo adolescentes caminhando, eu já acho que é alguém que está voltando. Sai do teu lugar, você que precisa voltar para o centro da vontade de Deus. Vem até aquela margem antes da orquestra, mas vem. Eu sei que há pessoas aqui. Olha quantos adolescentes. O vocacionado. Até o meu deitar, eu canto. O vocacionado. A bondade. O vocacionada. Volta para o centro da vontade de Deus hoje. Volta para o centro da vontade de Deus hoje. Eu quero orar por você que está de costas para o chamado de Deus. Sai do seu lugar enquanto é tempo. Sai do seu lugar enquanto é tempo. Porque hoje Ele quer renovar a tua vida. Hoje Ele quer reacender a chama do propósito. A sua voz. Escreva aí no YouTube, escreva nos canais da igreja. Eu quero voltar para o centro da vontade. Já tem pessoas fazendo isso. Eu sei que és meu Pai. Eu quero pedir a ajuda daqueles que são de oração agora. Levanta a tua mão. De Deus. Tempo, em todo tempo.
Olha quantos adolescentes ali. Tem adolescente chorando ali. Tem adolescente confessando aqui. Sabe o que é isso? É gente que está dizendo para Deus: eu não tenho forças, mas a tua graça, ela me basta, ela me basta, ela me basta nessa tarde. Eu vou pedir para o pastor André fazer essa oração, e enquanto ele estiver orando, Deus está estremecendo corações aqui. Sinta a presença, sinta a presença nessa tarde. A bondade me seguirá, Senhor. Se tem mais alguém, sai do seu lugar agora. Me seguirá. Se você está em rota de fuga, volta para a rota da vida. Se você sente que as coisas ruins estão acontecendo por sua causa, nesta tarde Deus quer mudar isso. Sai do seu lugar e vem. É um momento com Deus. Deus preparou isto. Deus preparou esta hora. Muitos já estão sendo tocados. Talvez você esteja na galeria. Sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e vem. A graça te abraça. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. O Genival está dizendo: eu quero voltar. Deus te abençoe, Genival Matos. Fique firme na presença do Senhor. Fique firme na presença do Senhor. Confesse sua fé. Diga: eu creio. Escaneie esse código agora. Muitas pessoas estão na internet. Havia um moço dizendo que chegou no fundo do poço, mas o Senhor está tirando você, segurando pela tua mão e te colocando de volta para a glória do nome de Jesus. Estenda a sua mão. Se algum de vocês está voltando para Jesus, ou está aceitando Ele pela primeira vez, ao término desta oração, fique do lado destas pessoas vocacionadas que estão com a camiseta verde, e eles irão te indicar um local para pegar seu nome e cuidar de uma forma especial.